A Câmara Municipal de Salvador, como se sabe, aprovou esta semana, foi agora, na última quarta-feira, o projeto de lei que cria, na capital baiana, uma política municipal para distribuição de cannabis medicinal por meio do SUS. O autor do projeto, o vereador André Fraga, que é do PV, lançou recentemente um abaixo-assinado para que o PL, o projeto de lei, fosse prioridade entre a série de projetos que estão sendo apreciados no plenário da Câmara. E o resultado foi positivo, projeto já aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal de Salvador. Este, da cannabis medicinal, agora aguarda a sanção do prefeito Bruno Reis. Sobre o assunto, a gente conversa com o próprio vereador, o autor do projeto, o vereador André Fraga. Um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Tudo bom, André? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a toda a equipe aqui da Tarde FM, os nossos ouvintes. Enfim, um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Uma alegria poder falar desse projeto importante que a gente aprovou essa semana. O grande mérito desse projeto é o fato de permitir que famílias de baixa renda possam ter acesso ao medicamento, a esse cannabis medicinal e, consequentemente, ter acesso aos tratamentos, não é, decorrentes desse feito, não? Exato, os benefícios, né, Jefferson? Porque a gente sabe que tem aí toda uma polêmica, uma falsa polêmica, na verdade, em torno do assunto, que mistura um pouco essa coisa do uso psicoativo da planta, né, que a gente chama de maconha, com o uso medicinal da cannabis, que também é maconha, mas é o nome científico da planta e suas espécies ali. A ideia é que a gente possa desmistificar isso, produzir conhecimento científico. Essa lei, inclusive, tem um capítulo específico para que a gente faça formação com profissionais da área de saúde, para que a gente possa promover cada vez mais parcerias entre o poder público, instituições de ensino, de pesquisa, para que esse preconceito, essa falsa polêmica possa deixar de existir. Por quê? Porque, no final das contas, é para melhorar a vida das pessoas. Se a gente pegar, a gente tem, por exemplo, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, epilepsia. Nós temos aí todo aquele ambiente do transtorno do espectro autista, doenças ou distúrbio de sono, doenças mentais agora, a gente está tendo muita ansiedade, depressão, tudo isso é tratado e já tem uma série de benefícios comprovados cientificamente a partir do uso de medicamentos que contenham ali cannabis medicinal, seja Exatamente. THC, seja CBD. Como você disse, né? Por mais que haja ainda preconceito, já é algo comprovado cientificamente. Totalmente. Você citou aí epilepsia, Alzheimer também, mal de Parkinson, não é? Isso. Estão entre as doenças que... Fibromialgia. Isso, pacientes com essas doenças que já utilizam esses medicamentos e com resultados positivos comprovados. E medicamentos já aprovados em outros países, não é isso? Até no Brasil também, né? A Anvisa A já Anvisa, aprovou. exato, já liberou, mas muitos o desses acesso é medicamentos. que ainda é difícil porque é um medicamento caro, né? Além de ser caro, o acesso é muito burocratizado. Então, hoje, por mais que a Anvisa tenha autorizado, até inclusive você consegue encontrar até na farmácia hoje, de certa forma, né? Alguns medicamentos. Mas você ainda tem, em alguns casos, que buscar a justiça, você ainda precisa, de alguma maneira, criar todo um caminho, né? Quase uma via crucis, para quem tem a necessidade do medicamento possa chegar na ponta final e conseguir aquele medicamento. E aí, o ponto mais desafiador, que é o valor, de fato. É um medicamento caro, especialmente para famílias de baixa renda. Então, por exemplo, nós tivemos alguns anos atrás, Jefferson, uma epidemia aqui, né, de Zika. Você lembra? Sim, claro. E um dos efeitos dessa epidemia de Zika foi o nascimento de uma geração de crianças com microcefalia. Microcefalia, que é uma doença assim, que deixa a família extremamente vulnerável. Uma coisa é quando uma família que tem, por exemplo, condições financeiras de cuidar de uma criança, que vai depender da mãe ou de alguém 24 horas por dia, e outra coisa é quando uma família não tem condições. Então, tem crianças com microcefalia que relataram benefícios que tinham 30, 40 convulsões diárias e com 2, 3 gotinhas do óleo que tem na sua formulação CBD ou THC, tiveram melhoria assim, para zerar as convulsões. Imagina a qualidade de vida dessa criança, mas de todo o entorno familiar,
de toda a comunidade, porque em alguns casos aqui em Salvador, né, essa epidemia do Zika produziu algumas políticas públicas, a gente sabe, né? Essas famílias recebem auxílio financeiro do Estado, que é pequeno, mas recebem um pequeno auxílio, mas eles também receberam a prioridade, por exemplo, para o programa Minha Casa Minha Vida na época. Então você tem alguns condomínios aqui que tem uma quantidade enorme de pessoas com deficiência e crianças com microcefalia. Imagina o benefício disso numa comunidade inteira, que temos várias aqui em Salvador. Então, o desafio que a gente enfrenta é brigar com esse preconceito, mas também melhorar a qualidade de vida das pessoas. André, assim, quem tem esse preconceito precisava se aproximar e conhecer o que é a vida de uma família que tem uma criança Sem dúvida. Para saber o que é você sair de 30, 40 convulsões diárias com seu filho, com sua filha pequena, para zerar. Então, quem tem preconceito precisa conhecer uma situação dessa. Ou então, vamos tratar com isonomia as duas plantas. Então, vamos banir também a cana-de-açúcar, porque ela produz o álcool, que produz a bebida, e vamos proibir o tabaco por causa do cigarro. É uma ignorância muito grande. Agora, eu queria te perguntar, porque eu fiquei surpreso com a aprovação do projeto, exatamente por essa polêmica que carrega. E a gente vê muitas vezes alguns debates importantes na Câmara Municipal de Salvador serem abafados ou até obstaculizados pelo conservadorismo. Não é? Como é que foi essa discussão na Câmara, considerando esse perfil conservador e considerando que muitos representantes dos evangélicos, não são todos, evidente, têm uma posição muito dura em relação a matérias desse tipo? Interessante essa questão que você traz, Ernesto, porque era minha preocupação também quando a gente apresentou o projeto, né? Mas antes de responder, eu queria trazer como você trouxe também um outro ponto muito importante, que é buscar o conhecimento sobre o assunto para que a gente elimine ou tente pelo menos minimizar ao máximo o preconceito. Tem uma dica que eu vou deixar aqui para os ouvintes da gente, que foi um documentário que gerou... Foi assim, eu não vou dizer que é um marco zero, mas foi o que mais deu visibilidade. É um documentário curto, inclusive, acho que no YouTube você encontra, que chama Ilegal, que conta a via crucis de uma família, isso já deve ter alguns anos. Foi feito, inclusive, com aquele crowdfunding e tal, para conseguir acesso para a filha deles a cannabis medicinal. Então, hoje a gente fala muito sobre isso, a gente está aprovando leis, Salvador não foi a primeira, tem outras cidades que já aprovaram, mas há 5, 6, 7 anos atrás, isso era muito mais desafiador ainda. Então, o filme conta isso que você falou, que a gente comentou aqui. Uma criança, uma menina com problemas de saúde seríssimos, que tinham várias convulsões, e aí a família batalhando, brigando, mostra o dia a dia dessa família. Vale a pena, assistam. Ilegal, só botar Ilegal filme cannabis aí no YouTube que vocês vão achar. Para você ter uma ideia do drama que é... Exatamente. É um curta-metragem, mas é bem interessante. Bom, falando sobre essa questão, e ainda nesse contexto do preconceito, quando a gente apresentou o projeto, a primeira coisa que eu fiz, que um projeto de lei, quando entra na Câmara, tem um processo, né? Ela passa pelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento e Finanças, para depois ir para alguma comissão temática. Nesse caso aqui, Comissão de Saúde. Então eu peguei a lista dos vereadores e vereadoras das comissões, inicialmente, e fui conversando um a um. E nessa lista você tem os vereadores que se alinham mais com pautas conservadoras, enfim, que a gente chama, inclusive, da bancada evangélica, por exemplo, que é a bancada que a gente tinha um pouco de receio que pudesse... Só um parênteses, não pode ser vista também com preconceito. É preciso ter respeito pela posição das pessoas, né? Sem dúvida, exatamente. Eu olhava assim com uma certa preocupação, mas aí como a gente tem lá uma relação muito, muito próxima, muito aberta de diálogo, eu procurei vereador e vereadora, uma a uma. E aí a gente foi percebendo que muitos deles, inclusive, possuem familiares ou conhecidos que fazem uso do medicamento hoje. Uhum. Isso é muito interessante porque eles perceberam, André, a gente está falando aqui de medicamento, vamos junto, a gente está junto com isso. Então, e inclusive alguns deles foram demandados por suas bases. Então, você via lá, por exemplo, tem um vereador por exemplo, o vereador Ricardo Almeida, que tem uma relação muito próxima com a bancada evangélica. Ele é evangélico, enfim, tem a votação evangélica dele, mas tem uma galera que vota com ele que faz parte do movimento da fibromialgia. Não sei se todo mundo sabe o que é fibromialgia, mas fibromialgia é uma doença das mais terríveis, porque é como se você, a qualquer momento do dia, em qualquer coisa que você estivesse fazendo, deitado, em pé, você estivesse sentindo dor no seu corpo inteiro. Como se você tomasse uma surra todo dia. E esse movimento procurou ele, falou, Ricardo, a gente precisa da sua ajuda, esse projeto é importante pra gente. E ele falou comigo. Então, vários outros vereadores, então tinha gente com filho, tinha gente com sobrinho,
com mãe, pai, irmão, fazendo uso ou precisando fazer uso da cannabis, e a gente conseguiu aprovar o projeto. Tivemos apenas 2 votos contrários, o que foi muito bom. Agora, Jefferson vai te fazer uma pergunta, vou devolver para ele. Eu queria só te perguntar agora sobre a sanção dessa lei. Eu ia perguntar a isso. Pronto, é que você também foi, antes de voltar para a Câmara, você foi secretário também do prefeito Bruno Reis. E secretário de sustentabilidade, não é isso? Então, eu imagino que esses diálogos aconteciam. Tem clima para o governo municipal sancionar e começar a executar essa lei, torná-la efetiva? Eu acredito que sim. Eu conversei com o prefeito Bruno Reis alguns meses atrás, bem antes, logo que eu dei entrada no projeto, talvez até um ano atrás. Falei, prefeito, estou dando entrada nesse projeto, é importante. Outras cidades do Brasil já fizeram, outros prefeitos, outros governadores já sancionaram, inclusive tem estados com a lei. E por mais que a gente sabe que cria ali uma outra agenda, ou uma agenda complementar à saúde, porque é na Secretaria de Saúde, caso haja, num primeiro momento, dificuldade, você pode definir ali um orçamento anual para isso, você não vai atender toda a demanda, mas você começa a atender uma demanda, criando critérios, enfim. Então, a gente conversou bastante e eu acredito sim que o prefeito vai sancionar, porque ele sabe que vai beneficiar muitas vidas, vai ser uma política inovadora, Salvador pode inovar nessa agenda, é uma política sem volta, porque estados e municípios estão aprovando leis e nós temos um PL na Câmara de Deputados. Ou seja, já há municípios, estados que adotam a distribuição desse medicamento pelo SUS. Já tem Goiânia, Niterói, a gente já tem pelo menos uns 10 municípios, o estado de Alagoas, o estado do Paraná, o estado do Rio de Janeiro já aprovaram projetos semelhantes. Todos a gente dialoga muito, então são projetos muito próximos. Interessante você estar falando aí de exemplos de prefeituras e de governos estaduais de partidos diferentes, inclusive, que estavam nos campos que se opuseram nessa eleição. Não é um problema ideológico, né? Exatamente, porque na verdade é uma agenda que une todo mundo, agenda de saúde, né? E aí a gente traz essa pauta para mostrar que, independente de qualquer coisa, é uma agenda que vai melhorar a vida das pessoas, fora preconceito, fora qualquer dificuldade que a gente tenha do ponto de vista ideológico. E que esse preconceito seja superado, porque as pesquisas estão cada vez mais fortalecidas, não é? Revelam que o uso terapêutico da cannabis é necessário. Isso certamente vai beneficiar muita gente, muitas pessoas que têm essas doenças que podem ser tratadas com o canabidiol, não é? O tetrahidrocanabidiol também. Enfim, substâncias extraídas da cannabis de forma terapêutica, de forma medicinal, já adotada esse método aí em vários países e tomara que aqui em Salvador consiga também ser distribuída por meio do SUS. André, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns pela vitória na Câmara Municipal. O vereador de Salvador, André Fraga, do PV, autor desse projeto que cria na capital baiana uma política municipal para distribuição da cannabis medicinal por meio do SUS. Um prazer, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto, toda a equipe da Tarde FM. Um prazer estar aqui com vocês. Conto com todo mundo para a gente mostrar para o prefeito a importância de sancionar a lei, de botar o mais rápido possível ela em prática. Um abraço a todos, bom dia, gente. Maravilha. Agora são 8h46 na Tarde FM.